Fala galera Psi, tudo bem? Você já pensou em abrir o seu consultório, mas você tem dúvidas ou você tem medo sobre do que precisa de documentação ou ainda de investimentos e a grana tá curta? Então esse vídeo é para você. Hoje eu vou dar aqui algumas dicas, né, ou do processo para poder facilitar esse processo para você. Meu nome é Rafael Rosa, sou psicólogo clínico e eu vou compartilhar minha experiência pessoal com relação à abertura do processo que eu fiz aqui do meu espaço, que foi aqui em Brasília. Então, dependendo do lugar que você estiver, pode ser que seja diferente. Mas vamos lá seguir algumas dicas aí que é bem próximos, bem parecidas umas com as outras, né? Primeiramente, uma coisa que eu não fiz e depois eu percebi que era importante era fazer uma pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado, pessoal, você mesmo pode fazer, você não precisa pagar alguém ou uma empresa para poder fazer isso para você. Nada é mais do que você fazer uma busca, né, na localidade que você quer se estabelecer. Você pode fazer ali pelo Google mesmo, né, uma pesquisa, pesquisando quantas clínicas tem, quantos psicólogos, quantos consultórios existem naquela área, né, porque todo mundo ali vai ser seu concorrente, né? Então você precisa se estabelecer. Se já for uma região saturada, isso vai pesar muito, né? Para você começar, você já tem que ter ali um período maior, né? Para você conseguir se manter sozinho financeiramente, porque você vai ter ali um período maior para se estabelecer, né? Com a sua clientela e com o seu espaço. Então você tem que tomar cuidado. Você pode fazer também levantamentos nos sites aí, né? Do IBGE ou aqui no Brasil, por exemplo, na Codeplan, sobre a renda per capita daquele público, né? Daquela localidade, se é uma região dormitório ou não, se é uma região de fluxo de pessoas, né, que existe muita movimentação, quanto que aquelas pessoas ganham, quanto que aquelas pessoas gastam com saúde, quanto que aquelas pessoas gastam com educação, são fatores importantes na hora de você levar em conta aí, porque isso vai impactar, né, na forma como que as pessoas buscam aquele tipo de serviço que você está oferecendo. Após isso, você precisa procurar um local adequado, né? Esse local ele tem que ser pensado na acessibilidade, na segurança e na qualidade daquele espaço. Então, por exemplo, é um prédio que não tem elevadores, então provavelmente você vai ter dificuldades aí, porque se você atende um público, né, que é crianças, que são pessoas da terceira idade, ou então até pessoas que tenham limitações de locomoção, né, já vai ser um empecilho para essa pessoa chegar. Às vezes é uma região que não tem uma segurança, né, então as pessoas vão evitar aquele lugar. Ah, só tem estacionamento pago, então tudo isso tem que ser botado na ponta do lápis na hora de você escolher esse lugar. Então tem que ter acessibilidade, tem que ser um lugar bacana, tem que ter esses pontos aí, né, estratégicos de mobilidade, né, tudo isso tem que ser levado em conta. Após isso, né, você tem que regularizar e criar o seu registro, né, CNPJ, inscrições. E eu não dei conta de fazer isso sozinho, eu precisei procurar, né, uma empresa, um amigo meu, né, que fez isso para mim. Então aí ele fez, né, a criação do CNPJ. A gente não pode ser MEI, né, então eu tive que escolher um tipo de empreendimento, que no meu caso foi sociedade de empresa limitada, né, precisei de um sócio, né, consegui uma pessoa para poder fazer essa parceria. Então, quando for abrir a sociedade de empresa, precisa, né, desse sócio e um valor de investimento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e você tem que pensar melhor aí com relação ao tanto de dinheiro que você tem disponível para investir naquele momento, né? Depois ele fez o levantamento, né, de parecer de viabilidade. Então, ele fez a inscrição, né, de CNPJ, ele que fez a inscrição estadual, que precisa também, né, e aí depois foi atrás dos licenciamentos, né, que é vigilância sanitária, corpo de bombeiro, defesa civil, né, geralmente o prédio, né, se for um prédio, geralmente essa questão de defesa civil, de corpo de bombeiros, ele já tem essa viabilidade, então vai ficar faltando mais o licenciamento sanitário, né, e aí por ser uma atividade só de psicologia e psicanálise, então não era uma atividade de saúde invasiva, né, foi rápido o licenciamento sanitário também. Né? Então, depois eu tive que procurar aqui a região administrativa para poder pagar a taxa de funcionamento, que é também anual. Né? Então, ela é cobrada em cima dos valores da metragem do espaço que você tem. Né? E não acabou por aí, pessoal, ainda tem mais coisa para a gente pagar, né? Então a gente já falou, né? CNPJ, inscrição estadual, a gente falou também dos licenciamentos, né? Falamos também da taxa de funcionamento e aí a gente precisa também dos principais, né? Que é o seu registro individual, que precisa estar ativo, né? E você tem que pagar também a sua anuidade e você também precisa registrar essa empresa também no seu conselho de psicologia, tá? Então mais um registro aí para você poder fazer e você poder pagar também. Tá certo? Então, após toda essa documentação, né, então você precisa primeiramente seguir esses passo a passo, porque para você fazer o registro no conselho, você precisa de todos esses documentos, né? Você precisa do seu CNPJ, da inscrição estadual, dos licenciamentos, né, para você poder dar entrada. Aí depois, né, com esses registros, inclusive do conselho, é que você pode usar essa documentação no caso você queira dar entrada aí em parcerias com o plano de saúde, né?
A minha empresa aqui, quando a gente abriu, era pequena e inicial, a gente não conseguiu fazer parcerias diretamente com as empresas de seguros, né? Assim, diretamente com elas. Eu precisei procurar uma associação. Aqui em Brasília existem algumas, né? Então eu procurei uma que eles cobram um percentual sobre os atendimentos, né? E oferecem ali serviços, né? Um suporte para você poder fazer associação. Então eles têm uma carta de vários convênios, né? Você pode usar todas aquelas cartas se você conseguir a sua associação, né? E aí você pode começar a ofertar aqueles convênios. Então é através das associações, né, que a gente consegue prestar esse serviço de plano de saúde. Então eu não pago, né? Tipo, se eu não usar, eu não pago. Eu só vou pagar um percentual, né, de quando eu usar. Por exemplo, eu atendi em plano X, eu vou lá, né, faço as guias, entrego, eles vão cobrar um percentual em cima daquele atendimento. Então é um percentual considerado baixo, né? Então assim, dá para você fazer essa parceria sem impacto, mas aí você precisa viabilizar, né, se o seu público-alvo vai ser, né, plano de saúde, se tem uma demanda, se tem uma procura, porque você vai ter todos esses custos, né? Então a grana tá curta, né? Porque ainda não acabou. Você vai ter que ter grana para poder divulgar o seu empreendimento. Você tem que publicar em redes sociais, você tem que publicar no site de buscas, né? E isso tudo demanda dinheiro. Você consegue fazer isso por conta própria através de buscas. Então, qual que eu dou a dica? Pesquise, gente, bastante no Google. Pesquise, né, em tutoriais, tem muitos vídeos gratuitos aí que ensinam como você publicar, que ensinam como você fazer um anúncio gratuito, né? Porque tem muitos que pagam para você às vezes ter aquela mesma informação que você vai conseguir gratuitamente ali. Então pesquise, né? Então, ao máximo de coisa que você conseguir fazer por conta própria, isso é muito bom, porque você vai ser uma forma de você economizar. E por último, né, eu queria que você desse também uma pensada, né, sobre o seu espaço, como é que ele vai ser. Né? Procure mobiliários confortáveis, procure mobiliários de boa qualidade, né? Porque esse paciente ele vai ficar muito tempo ali sentado, às vezes 1 hora na sessão, né? Então às vezes se for uma poltrona simples, desconfortável, ele pode, né, ficar incomodado, não, né? Isso conta, né? Isso são detalhes, então não precisa ser móveis de luxo, né? Mas você consegue, né, bons móveis, né, confortáveis. Procure ter um ambiente bem, sem muitas informações pessoais ali, né? Cores frias, cores leves, né? Cores mais claras para você poder não colocar um ambiente pesado, mas também que ele seja aconchegante. Então coloca detalhes, né? Faça aí decorações simples, quadros neutros ali, né? Ou então abstratos, né? Que remetam um pouco de tranquilidade, de paz. Coloque ali flores, coloque, né, decorações vivas, né? Então dá para colocar cactos, suculentas, né? Que são plantas aí que conseguem ficar um bom tempo, né, sem um bom cuidado ali. Isso tudo são detalhes que, né, que faz aquele ambiente ficar mais acolhedor, mais atraente. Então, são dicas aí pessoais que eu coloquei, né, que traz o meu ambiente naquele ambiente assim, né, luxuoso, mas é um ambiente muito acolhedor, que as pessoas gostam, se sentem bem, elogiam, né? Nossa, tá bonito, tá legal, embora seja simples, né? Então tudo isso conta. Espero aí que eu tenha ajudado vocês, né, com todas essas dicas, com todos esses movimentos aí que você tá pensando em fazer. A única coisa que eu posso dizer para você, né, que não é fácil, é muito complicado. Muitas das vezes a gente pensa em desistir, né, para ver se realmente vale a pena ou não vale a pena, porque infelizmente, né, nós ainda não temos ainda, né, muitos incentivos, né, fiscais com relação, porque por exemplo a gente poderia, né, o primeiro ano a gente poderia ficar livre de isenções fiscais, mas a gente não tem, e quase todas essas taxas a gente tem que pagar anual, né, então que é um peso maior para a gente. Então você tem que ter essa consciência que todo ano você tem que pagar, né, essas taxas aí, a maioria das taxas, por exemplo, você tem que pagar, né, de renovação de registros, por exemplo. Então é muito complicado. Então, né, tenha parceiros, né, coloque aí amigos assim que você tenha confiança, porque não, né, você vai precisar de parceria mesmo às vezes, né, nessa questão de que você tem que ter pessoas de confiança na hora de você montar isso daí, tá certo? Espero que eu tenha ajudado aí vocês, esclarecido as dúvidas, né, com relação a como que fazer esse processo. Então, sim, pesquise bastante antes de você fazer um passo, né, ver o que você consegue fazer sem pagar, né, para você economizar o máximo que você puder, mas tem coisas que não tem como fugir, a gente vai ter que pagar alguém para poder fazer, porque depende, né, de outras profissões também para poder viabilizar tudo certinho. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí na construção aí, né, desse sonho de vocês abrir o próprio espaço de vocês, e compartilhe aí, né, dependendo do estado aí, dependendo do lugar que você está, é diferente, compartilhe quais são as peculiaridades, o que você encontrou dificuldade, o que você errou, o que depois você acertou, né, para a gente poder também deixar esse espaço aí, né, bem aí, para a gente poder falar um pouquinho das nossas angústias e dificuldades, né, porque as faculdades não preparam a gente para o empreendedorismo, né, só prepara a gente mesmo na parte acadêmica.
e quando a gente sai a gente sofre bastante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, compartilhe o nosso material aí e nos sigam aí e dicas aí para os nossos próximos conteúdos. Grande abraço e até a próxima!